desculpas, mas eu não estou conseguindo ver o nome de todos. Ainda assim, agradeço imensamente a participação de todos. Nós estamos com 10 pessoas online aqui atualmente com a gente. Agradeço imensamente. Esta forma de palestras híbridas, a gente iniciou dentro justamente do período de pandemia, onde nós começamos a partir daí a trazer palestrantes de outras cidades e até mesmo de outros estados. Em uma das ocasiões, trouxemos um palestrante atendendo da Suécia para ministrar uma palestra para nós. Isso vem a flexibilizar, né, bastante em termos de horário para os palestrantes e também auxilia bastante as instituições de ensino, o qual não possuem uma verba destinada, às vezes, para a vinda de palestrantes para que possam ministrar essas palestras para vocês. Tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Amanda. Deixa eu receber um pequeno currículo teu aqui, Amanda. A Amanda Vieira, ela é doutora em administração de organizações pela USP, sendo que seu doutorado foi um doutorado sanduíche, onde parte do doutorado foi realizado na Universidade de Santiago de Compostela. Ela é mestra em administração de organizações, também pela USP, e é nossa colega. Ela é professora do Instituto Federal de Sorocaba, anteriormente era do campus Sertãozinho, né? E atualmente compõe o quadro de docentes do campus do Instituto Federal de Sorocaba. Aqui na sala nós temos, então, alunos do módulo 7 e do módulo 9. Temos também a participação de 2 professores, o professor Eli e o professor Mário. Professor Mário, tem um pouquinho de pé, por favor. Professor Mário é do curso, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, aqui do campus de Itapetininga. Bom? Obrigado, professor. Boa noite. A palestra é trazida por vocês pelo Hotel de Projetos, iniciativa nossa aqui no campus, onde nós iniciamos com toda essa parte de desenvolvimento de empreendedorismo, de administração de empresas dentro do nosso campus de Itapetininga, o qual agora está dando frutos com a criação do núcleo de incubação, que deve, se tudo correr bem, já nesse mês, estar dando nosso startup no campus, já com 3 empresas incubadas dentro do campus de Itapetininga. Bem? Então, Amanda, novamente agradeço a sua presença. A partir de agora, eu passo a palavra à palestrante. Eu esqueci de uma coisa. As pessoas que quiserem fazer perguntas à palestrante podem fazer no decorrer da palestra. Em caso queiram, podem anotar a pergunta em papel, passa para mim e eu também posso realizar essa pergunta à palestrante. Tudo bem? Obrigado a todos, obrigado, Amanda. A palestra é tua. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? Conhecendo vocês, podendo conversar um pouquinho sobre essa parte de gestão de pessoas, né? Embora vocês sejam da área de mecânica, inevitavelmente todos vocês vão passar por alguma organização, né? Sejam empreendendo e criando as próprias organizações de vocês, né? Que é a proposta do Hotel de Projetos, né? Incubar para que vocês possam desenvolver novos negócios, ou vocês vão ser aí, trabalhar em alguma outra empresa que é uma organização e, portanto, de alguma forma, vocês vão sofrer aí as influências, né, desse comportamento organizacional, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui para conversar um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, né? Como o Bruno colocou, se vocês quiserem, ao longo, né, da palestra, fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade para fazer. Eu quero que seja mesmo uma conversa, um bate-papo, que a gente interaja, tá? Então, eu vou compartilhar. Eu não vou conseguir vê-los, né? Também não vou conseguir ver o chat, é o pessoal que está aqui online. Então, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone para quem estiver online, né, aqui, e me fazer pergunta, e aí
no caso, Bruno, se alguém quiser fazer presencialmente a pergunta, né, pode me interromper, que eu tentei aqui abrir meu celular para ver, mas não deu muito certo. Então, eu não vou conseguir vê-los, tá? Então, se você puder me chamar, caso alguém resolva fazer uma pergunta ao longo da minha fala, para eu poder responder, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Ah, maravilha. Bom, como eu disse, a temática, né, da nossa conversa hoje vai ser sobre comportamento organizacional. O Bruno acabou já me fazendo uma breve apresentação, né, sobre mim. Então, né, sou graduada, mestre e doutora em administração pela USP de Ribeirão Preto, sou docente do IFSP desde 2009, né, eu iniciei minhas atividades no Campo Sertãozinho, e há um ano eu estou no Campo Sorocaba, atuando na área de gestão, tá? Bom, gente, o que eu preparei para essa palestra, né, na verdade, para essa conversa hoje, é falar um pouquinho sobre qual é a definição de comportamento organizacional, falar um pouquinho dos aspectos, né, que interferem no comportamento humano nas organizações e, consequentemente, vão impactar o resultado organizacional. Então, falar dessas variáveis, né, que interferem aí no comportamento humano dentro das organizações, mostrar um modelo básico de análise de comportamento organizacional e entrar, né, falando com mais profundidade em cada uma aí das variáveis de análise quando nós falamos de comportamento organizacional. E, ao final, eu vou trazer um breve estudo de caso para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre as aplicações de alguns aspectos que foram abordados aí ao longo da palestra, tá? Então, essa é a nossa agenda aí de conceitos que vão ser abordados aí ao longo dessa conversa, tá? Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho qual que é a definição, né, de comportamento organizacional. Essa é uma área, né, dentre as várias áreas, né, da área da administração, que ela vai estudar, então é um campo de estudos que vai investigar, né, o impacto que tanto os indivíduos, os grupos e a estrutura, ela vai ter sobre o comportamento das pessoas dentro das organizações, com a finalidade, né, de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Então, vejam, a gente está falando que o comportamento humano das organizações, ele vai sofrer influência de 3 níveis, né, que seja o próprio nível do indivíduo, né, o nível do grupo no qual esse indivíduo está inserido e a própria estrutura da organização, né, através aí, tanto dos sistemas organizacionais ou da própria estrutura física. Isso tudo vai ter um impacto no comportamento das pessoas dentro das organizações. E a análise, né, desse impacto dessas variáveis no comportamento humano, ele é feito para quê? Para que esse conhecimento ele possa melhorar os resultados organizacionais, né? Uma vez que a somatória dos comportamentos individuais dentro de uma organização, ele vai ser responsável, né, pelo comportamento da organização como um todo e que efetivamente vai gerar aí resultados, né? E quando a gente fala de eficácia organizacional, nós estamos falando do quê? Do alcance dos objetivos da organização, né? Então, todos nós, né, nós atuamos em algum tipo de organização, né, cuja definição, se a gente for ver a definição do que é organização, é aí o conjunto de uma ou duas pessoas, de 2 ou mais pessoas, né, que estão reunidas, coordenadas para atingir algum tipo de objetivo. Então, aqui, no IFSP, por exemplo, né, todos os servidores, vocês alunos, nós estamos aqui para um processo de ensino-aprendizagem, né, então a nossa finalidade é o quê? É formar pessoas, né, formar pessoas capacitadas para atuarem no mundo do trabalho, essa seria a nossa finalidade. Então, essa coordenação de pessoas, né, sejam servidores técnicos administrativos, sejam docentes, é para alcançar esse objetivo. Então, quando nós temos alunos qualificados, formados, né, e aptos para se inserirem no mundo do trabalho, nós atingimos nossos objetivos e, portanto, temos eficácia organizacional, né? Então, essa é a ideia, é a definição
dessa área de estudos, né? Então, entender como esses níveis, né, tanto individual, de grupos e de estrutura, impactam o comportamento das pessoas, né, dentro das organizações, e como que esse conhecimento aí pode melhorar a eficácia organizacional, tá? Então, no fundo, né, o estudo do comportamento organizacional, ele tem como finalidade melhorar a produtividade das pessoas dentro da organização, reduzir o absenteísmo, reduzir a rotatividade, reduzir o desvio de comportamento no ambiente de trabalho, aumentar a cidadania organizacional, aumentar a satisfação no trabalho. O que significa, né, cada um desses itens aqui que eu listei para vocês? Então, a produtividade, ela está relacionada com o atingimento, né, dos objetivos da organização e com o menor recurso de insumos possíveis, né? Então, isso significaria a produtividade. Então, a ideia da gente atingir, né, desenvolver o nosso trabalho usando a menor quantidade de recursos possíveis. Esse é o objetivo da produtividade. O absenteísmo, ele está relacionado, né, com o não comparecimento do funcionário ao trabalho ou as faltas, né, a gente conhece como faltas ao trabalho, ou os atrasos, né? Então, na área de recursos humanos, o absenteísmo, ele tem toda uma forma de cálculo, né, que ele é calculado, mas dentro aí do estudo do comportamento organizacional, um dos objetivos é o quê? Diminuir, né, as faltas ou os atrasos dos funcionários no trabalho, né? A rotatividade ou turnover, ela está relacionada com a entrada e saída, né, de funcionários dentro de uma organização, né? Também a gente tem aí alguns problemas quando a gente tem uma rotatividade muito alta de funcionários, né? Porque o tempo todo a gente precisa estar contratando novas pessoas, treinando, né, ajustando a pessoa à função que ela vai exercer. Então, aí dentro dos aspectos do comportamento organizacional, a proposta é, então, que a gente diminua os níveis de rotatividade, né, dos funcionários dentro da empresa, né, para que se não diminua aí esses vários gastos que eu comentei anteriormente. Um outro aspecto também que é observado, né, é a diminuição dos desvios de comportamento no ambiente de trabalho. O que significa, né, esses desvios de comportamento? São comportamentos que vão violar as normas da organização, né? Então, pessoas que não seguem as normas de segurança, ou que, de certa forma, têm comportamentos incorretos, né, que acabam, às vezes, lesando a própria organização por meio de roubos, ou que têm um tratamento inadequado perante os demais colegas. Isso é considerado na literatura aí do comportamento organizacional como desvios de comportamento no ambiente de trabalho. E uma das premissas, né, que se tem aí é tentar diminuir, né, esses desvios de comportamento aí das pessoas nas organizações. Um outro aspecto é aumentar a cidadania organizacional. O que seria, né, a cidadania organizacional? É o comportamento, né, que as pessoas têm dentro da organização que não faz parte, propriamente dita, das suas exigências funcionais, né, não está ali discriminado no seu cargo, mas que esse comportamento, ele ajuda a promover um ambiente de trabalho mais adequado, aquela questão mesmo de você ajudar seu colega no momento que ele está um pouco mais sobrecarregado, são as gentilezas, dar apoio, né, para os colegas, não fazer tanta fofoca, né? Então, é muito parecido quando a gente fala de cidadania, né, você ter seus deveres e seus direitos, e viver, de certa forma, mais em harmonia. Então, uma aí das premissas aí do comportamento organizacional é tentar melhorar, né, ou aumentar essa cidadania organizacional. E um outro aspecto está relacionado à satisfação no trabalho, né, que é o sentimento positivo sobre o trabalho, né, fazer com que as pessoas sintam que elas gostam de estar no trabalho, que essa sensação de que elas estão fazendo algo né, prazeroso, ou que aquele trabalho ele vai trazer, né, algum benefício para a pessoa, enfim. É essa questão também que o comportamento organizacional ele acaba promovendo também, né, tentar melhorar essa satisfação no trabalho, tá? Bom,
E como, então, que variáveis que vão acabar interferindo, né, no comportamento das pessoas dentro da organização, para que a gente possa, então, tentar melhorar aí os níveis de produtividade, diminuir o absenteísmo, diminuir a rotatividade, aumentar essa cidadania organizacional, né, ou diminuir os desvios no comportamento, né, no ambiente de trabalho, aumentar a satisfação, né, em relação ao trabalho. Então, existem aí 3 níveis de análise que elas são estudadas na área do comportamento organizacional, né, que a gente acaba estudando dentro desse campo de estudos. O primeiro nível, né, de análise é o que a gente chama de variáveis no nível do indivíduo. Então, são aspectos individuais, né, de cada um de nós, que acaba interferindo no nosso comportamento, né, na organização. Então, por exemplo, as nossas características biográficas, as nossas habilidades, os nossos valores, a nossa personalidade, a forma como a gente lida com as nossas emoções, né, a forma como nós enxergamos, né, a realidade, então a nossa percepção, a forma como nós tomamos decisões, a forma como nós aprendemos, né, a nossa motivação. Então, esses são aspectos no nível individual que acabam interferindo no nosso comportamento, né? Então, esse é um primeiro nível de análise que a gente vai conversar, né, sobre cada um desses aspectos ao longo aqui da apresentação. O segundo nível de análise que é utilizado são as variáveis no nível de grupo. Então, vejam, a primeira é relacionada ao indivíduo, são aspectos bem pessoais de cada um, e o segundo é como que cada um de nós nos comportamos no nível de grupo, né? Então, como que é a comunicação que se dá nesse grupo, né? Como que é feito o processo de tomada de decisão no nível de grupo, os aspectos de liderança, né? Então, como que os líderes conseguem aí se envolver, né, com o grupo, com os seus liderados, os aspectos relacionados ao poder dentro do grupo, a própria estrutura de funcionamento do grupo e das equipes de trabalho, como que é feita a resolução dos conflitos, né, no nível de grupo. Então, esses são aspectos, então a gente amplia um pouquinho mais, né? A gente sai do nível do indivíduo e agora a gente vai tentar olhar agora para os aspectos relacionados ao grupo. E no terceiro nível de análise, quando a gente fala aí de comportamento organizacional, são as variáveis no nível dos sistemas organizacionais ou da estrutura organizacional. Então, a cultura organizacional ela acaba interferindo no comportamento das pessoas na organização, as práticas e políticas de gestão de pessoas também acabam interferindo, né, no comportamento das pessoas na organização, assim como a própria estrutura da organização, seja a estrutura física ou a estrutura, a parte do organograma, né, da hierarquia aí de poder que se tem na organização, isso tudo acaba interferindo no comportamento das pessoas dentro da organização, tá? E a gente vai falar então um pouquinho sobre cada um desses itens, para a gente entender um pouquinho mais a influência de cada um dentro aí do comportamento humano nas organizações. Bom, para isso, eu vou apresentar aqui para vocês um modelo básico do comportamento organizacional, que é justamente esses níveis que eu comentei, né? São esses 3 níveis de análise que nós temos. Então, no nível do indivíduo, os aspectos que eu havia comentado, como características biográficas, personalidade, valores, habilidade, percepção, motivação, aprendizagem individual e o processo de tomada de decisão individual, né, que são aspectos relacionados ao indivíduo, mas que interferem no comportamento de cada um de nós, né, nas organizações em que nós atuamos. Aí tem o segundo nível de análise, que é o nível do grupo, né, então aspectos relacionados ao grupo, que é o processo de comunicação, tomada de decisão em grupo, liderança, estrutura do grupo e das equipes de trabalho, forma de resolução de conflitos, poder. E o terceiro nível, né, que é relacionado aos aspectos dos sistemas de organização, né, que é políticas e práticas de RH, a própria estrutura da organização e a cultura organizacional, que vão impactar, então, no comportamento humano, que vai gerar ou uma maior produtividade, né, do indivíduo na organização, ou uma menor produtividade,
vai aumentar ou diminuir o absenteísmo, vai aumentar ou diminuir a rotatividade de pessoas na organização, vai aumentar ou diminuir a cidadania organizacional, né, ou aumentar ou diminuir a satisfação no trabalho, ou aumentar ou diminuir o desvio de comportamento no ambiente de trabalho, né? Então, ao passo que a gente mexe em alguma dessas variáveis, seja no nível de grupo, seja no nível do indivíduo, seja no nível dos sistemas de organização, a gente vai ter um reflexo, então, nessas outros indicadores, né? Produtividade, absenteísmo, rotatividade, cidadania, satisfação no trabalho e desvio no comportamento, tá? Então, esse o esquema aí, digamos assim, seria o mapa mental do que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, falando, né, um pouquinho aí das variáveis no nível do grupo, no nível individual, né? Então, aí a gente tem as características biográficas, né, que são gênero, né, deficiência física, né, a gente está falando aí de pessoas com deficiência física, religião, idade, raça, etnia, escolaridade, orientação sexual, né? Então, o comportamento organizacional, ele estuda de que forma, né, que essas características, elas acabam interferindo, né, no comportamento das pessoas dentro das organizações. Então, vejam, hoje, por exemplo, se a gente fala na idade, então, de repente, a gente pode ter aí postos, né, cargos que exijam aí pessoas com idade sejam mais novas, ou então cargos que precisam que as pessoas tenham mais maturidade, ou sejam mais velhas, né? Então, isso tudo acaba interferindo nas escolhas, né, que são feitas aí pelas empresas para adequar, né, as pessoas aos cargos que são utilizados. Hoje, inclusive, tem algumas empresas que acabam utilizando essas características biográficas, mais as características de avaliação de desempenho dos funcionários, para criar como se fosse uma espécie de modelo, de perfil, né, para preenchimento aí de vagas, né? E hoje, com o advento aí da inteligência artificial, tem várias empresas de recrutamento e seleção que elas acabam utilizando aí algoritmos que casam as características biográficas, né, das pessoas que já estão na empresa e ocupam determinados cargos, com mais, né, indicadores aí de avaliação de desempenho para caracterizar o que seria o perfil ideal, né, de uma pessoa candidata àquela vaga, né? E ao passo que, quando alguém, né, se candidata para uma determinada vaga para essa, né, organização, é feito, então, o algoritmo vai ver se tem um match ou não, né, para essa pessoa ocupar a vaga. Então, as características biográficas hoje elas são bastante consideradas, né, em processos seletivos, né, e deve ser considerado também, principalmente quando a gente fala da gestão da diversidade dentro das organizações, que hoje é uma temática bastante recorrente, né? Essa questão da gente ter cada vez mais equipes, né, com pessoas que têm características diferentes. E com isso a gente, né, porque isso está muito em voga, né? Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ethos, só para vocês terem uma ideia da importância, né, da discussão da diversidade dentro das organizações. O Instituto Ethos fez uma pesquisa com as 500 maiores empresas brasileiras, e o que foi levantado, né? Que apenas 2% dos funcionários dessas maiores empresas brasileiras são pessoas com deficiência, né? As mulheres, no geral, elas representam em torno de 59% dos estagiários, mas ocupam apenas 13,6% das vagas executivas. Normalmente aí as mulheres elas recebem 70% menos, né, que os homens nessas empresas, né, estudadas. Não havia, né, executivos de origem indígena nessas empresas. 94,2% dos cargos executivos pertencem a pessoas brancas, né, enquanto apenas 4,7% são pessoas negras. E, além disso, né, foi identificado alguns preconceitos com relação às pessoas com deficiência, LGBTs, também a questão de idade, escolaridade, religião, aparência, também foram identificados como motivos que dificultam o relacionamento entre os colegas de uma empresa, né? Então, vejam, características biográficas que às vezes acabam sendo aí motivos, impedimentos
né, da permanência das pessoas dentro das empresas. Então, isso é um aspecto que deve ser considerado aí quando a gente fala de gestão da diversidade nas organizações, tá? E aí um outro exemplo, né, de medidas que são utilizadas aí por empresas, né, quando a gente fala de características biográficas, eu trouxe para vocês aqui, né, um exemplo do Magazine Luiza, que abriu um processo de trainee em 2020 apenas para candidatos negros, né? A proposta disso foi que dentro ali do estudo, né, do perfil das pessoas, das características biográficas dos executivos do Magazine Luiza, foi identificado que não haviam pessoas negras, então eles abriram aí um processo seletivo para os trainees, né, específicos aí para candidatos negros, né. Então, isso são exemplos, né, de medidas, né, políticas que as empresas podem utilizar, considerando esse aspecto individual, né, características biográficas, para adotar medidas aí para ampliar essa gestão da diversidade nas organizações, tá? Aqui também tem um outro exemplo que eu trouxe, né, de empresas que estão utilizando aí medidas para garantir, né, a permanência, o acesso à permanência de pessoas trans no mercado de trabalho. Então, algumas empresas que fazem processo de recrutamento e seleção específicos para esse público, né, também um outro exemplo aí de medidas relacionadas ao nível individual, né, relacionando aí características biográficas dos indivíduos, tá? Bom, então, uma outra variável dentro daquele nível individual, né, então eu falei primeiro agora do aspecto das características biográficas, vou falar um pouquinho dos aspectos relacionados à aprendizagem, né? Então, oi? Tem uma pergunta. Pode falar, deixa eu tirar a apresentação para poder vê-los. Boa noite. Olá. Referente a essa questão de dar mais oportunidades para pessoas negras e trans, isso não gera meio que um desconforto com os demais, porque, assim, lógico que tem que dar opção para todos. Só que já gerou confusão quando se teve a vaga nas universidades, também para negros, né? aquela cota. Então, isso não gera um pouco mais de estabilidade em si? Quando você fala assim, uma vaga só para negros, poderia ser assim, a vaga 90% para negros, mas também tendo o seu percentual dos demais? Pode gerar, isso, boa pergunta, né, que você fez, pode gerar, obviamente, mas normalmente isso não são ações isoladas que as empresas adotam, tá? Normalmente isso vem acompanhado de outras políticas e práticas de RH dentro das empresas. Por exemplo, treinamento visando a diversidade das empresas, mostrando a importância de você ter uma equipe de trabalho mais diversa, com outras categorias, né, ou com outros perfis de candidatos, né? Isso também é estimulado na questão de treinamentos. Então, as políticas de treinamento da empresa, muitas vezes, acabam mostrando essas questões, a importância, então, desse processo de inclusão que a empresa está fazendo, né? Então, isso não é isolado. Por isso que eu falo, pode dar problema se a empresa ela não adota uma série de outras políticas, né, que mostrem para os seus atuais funcionários a importância das políticas sendo adotadas pela empresa, né? Então, normalmente não é isolado. As empresas que adotaram esse tipo de postura, elas fizeram outras práticas, não só no processo seletivo, mas também na parte de desenvolvimento do seu pessoal, treinamento e desenvolvimento, na parte da avaliação de desempenho. Então, em todos os outros subsistemas de RH, isso passou, então, a permear essas questões e, obviamente, a própria cultura organizacional, né, uma vez moldada para poder receber essas pessoas. Então, não é também um trabalho do nada, justamente para não acontecer isso que você pode estar relatando, né, de ter problemas, das pessoas que estão ali trabalhando não aceitem, né? Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito até anteriormente a você abrir esse processo seletivo. Não é nem só pelo pessoal da empresa em si, vamos dizer, outros candidatos que vejam aquilo também se sentem incomodados, né? Porque falar, nossa, porque só para eles? Porque já é um percentual bem maior para os demais.
Aí, quando você abre só para aquele, gera desconforto, mas não deveria ser uma coisa até que normal. Uhum. Esse processo do Magazine Luiza, eu lembro que na época gerou uma série de discussões na mídia, né? Mas aí o que eu me recordo é que a próprio pessoal falou, olha, nós temos uma questão na empresa que a gente quer resolver e essa foi a política adotada para a empresa e os nossos funcionários apoiam, né? Então pode até ser que tem um público externo que de alguma forma não compreenda, mas se os próprios colaboradores da empresa eles apoiam, né, e vestem a camisa, no fundo o que vai importar para a empresa é essa relação com seus funcionários e com seus clientes, né? Então, mas foi uma ação, né, que na época foi bastante discutida, sim, mas que pelo que foi colocado na mídia naquele momento, foi que houve toda uma preparação dos funcionários, inclusive para receber esses funcionários. Tá? Por isso que eu falei que não pode ser uma prática isolada dentro aí dos subsistemas de RH. Tá? Obrigada. Nada. Mais algum comentário, Bruno? Oi? Mais alguma questão? Ou era só dela? Pergunta? Pode seguir. Então tá, vou compartilhar aqui novamente. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, está aparecendo. Perfeito. Bom, então um outro aspecto também que é relacionado aí dentro das questões individuais, como eu havia comentado, é a parte da aprendizagem, né? Então, como que meus funcionários, eles aprendem para que a gente possa, por exemplo, programar processos de treinamento para que as pessoas, elas possam, então, ser treinadas para desenvolver as atividades de uma forma, da melhor forma possível, né? Então, isso é um outro aspecto que é importante quando a gente fala dos níveis individuais, porque vocês, por exemplo, né, alunos, vocês sabem que nem todo mundo aprende da mesma forma. Às vezes tem alguém que só de ouvir o professor falando aprende tranquilamente, outros precisam escutar o que o professor fala e anotar, outros já são só lendo, já é o suficiente, outros, então, precisam pôr a mão na massa mesmo para absorver aquilo que está sendo aprendido. Então, cada pessoa aqui, ela tem um estilo de aprendizagem. Então, no âmbito organizacional, isso também acontece, né? As pessoas, elas aprendem de forma diferente, né? De formas diferentes. Então, portanto, a aprendizagem dessas pessoas, do que precisa ser feito, então, do treinamento, das capacitações, elas acabam tendo que levar isso também em consideração, né? Assim, quando nós, docentes, estamos ministrando aulas, né? A gente tenta usar os vários estímulos possíveis para que a gente possa, de certa forma, né, cobrir os vários estilos de aprendizagem dos alunos, né? Então, no âmbito organizacional, isso também ocorre, né? E por falar em aprendizagem, uma coisa que está muito relacionada é o nível de escolaridade das pessoas, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos foi feito um estudo pela Organização Internacional do Trabalho e mostrou que uma das causas da baixa produtividade da mão de obra brasileira, né? Nós estamos aí bem abaixo do ranking de produtividade mundial, é a baixa escolaridade, né, da mão de obra brasileira, né? E aqui, entenda-se desde educação básica, né, ensino técnico, até o nível superior, né, se comparar aí com os países mais desenvolvidos. É uma das grandes causas aí da nossa baixa produtividade, né, de acordo aí com esse estudo da Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, é uma outra variável aí que vai interferir, né? Então, vejam, se eu tenho pessoas que não têm um nível instrucional elevado, a minha produtividade, né, a produtividade da empresa, ela acaba sendo menor, né, do que ela poderia ser, e isso acaba interferindo aí nos ganhos, no resultado da empresa, falo até resultado financeiro, efetivamente, tá? Então, um outro aspecto que tem que ser observado também. E um outro aspecto, né, então, falamos já das características biográficas, da aprendizagem, uma outra questão são as habilidades, né? Então, é a capacidade do indivíduo para desempenhar as diversas tarefas de uma função. E essas habilidades, elas podem ser habilidades tanto físicas, como habilidades intelectuais, habilidades emocionais, né? Que vão, então, que cada um de nós temos, né? E com base nessas habilidades, é que vai estar a adequação se nós temos, né? Podemos ou não ocupar determinado cargo dentro de uma organização, né?
no fundo, a função do recrutamento e seleção, principalmente da seleção de pessoal, a gente verifica se as habilidades do funcionário e os requisitos, né, do cargo, da tarefa, elas são compatíveis para que, então, a gente possa inserir uma pessoa, né, selecionar uma pessoa para ocupar aquela vaga, né? Então, é essa adequação entre o trabalho e a habilidade que é feita, na verdade, em qualquer processo seletivo na área de RH, né? Então, como eu comentei aqui com vocês, né? Então, dependendo do cargo, algum tipo de habilidade intelectual ela vai ser mais ou menos exigida para o cargo, né? Para a função que vai ser desempenhada. Então, exemplo, quando a gente fala de um arquiteto, muito provavelmente essa questão da visualização espacial ela é bastante importante para desenvolvimento dessa função, né, na arquitetura. Se a gente for falar, por exemplo, aí na área da engenharia, né, a aptidão numérica ela é extremamente importante para ser feito, né, os cálculos, né, e fazer, né, o cálculo das estruturas, dos projetos, né, enfim, isso acaba sendo bastante importante para o desenvolvimento, né, do cargo aí de engenheiro de alguma empresa, né. Então, obviamente, dependendo aí do cargo que está sendo ocupado, das tarefas que a pessoa vai desenvolver na empresa, ela vai precisar de algumas habilidades, né. Então, aqui o exemplo, habilidade numérica, compreensão verbal, rapidez perceptual, raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo, a visualização espacial que eu comentei, a memória, né? Então, elas aí têm algum dos roles de habilidades intelectuais. Outros cargos já vão exigir habilidades físicas, né? Então, por exemplo, um bombeiro, por exemplo, que vai fazer resgate de alguma pessoa numa situação de incêndio, né, de emergência, além das habilidades intelectuais, né, exigidas, ele também vai ter que ter uma habilidade física, né, para promover o socorro à vítima, assim como outros policiais também, né, seja policial civil, militar, também vai precisar de uma preparação física, né, tanto que para alguns desses cargos, a aptidão física, ela é pré-requisito para você poder, né, ocupar essa vaga. Então, é nesse sentido, né, que as habilidades, elas são consideradas quando a gente fala aí no nível individual, né, que é um aspecto importante que tem que ser considerado para o desempenho das pessoas dentro de uma organização, tá? E um outro termo que está sendo muito discutido quando a gente fala de habilidades, né, nas organizações, refere-se a hard skills e soft skills, né? Hoje está bastante na moda essas duas nomenclaturas. A parte dos hard skills, elas aparecem normalmente em conjunto, né, com as soft skills. Ela é muito utilizada na área de RH e nada mais são, né, no caso aí das hard skills, das habilidades técnicas e operacionais, tá? Que cada um de nós aí tem. Então, para cada uma das nossas áreas, né, para quem é da área de engenharia, então, o curso de engenharia, para você poder ser engenheiro, é uma hard skill. Então, todo conhecimento técnico dessa área, ela é considerada uma hard skill, né? Para a área de recursos humanos, né, de administração, curso de administração. Então, as habilidades, conhecimento técnico, habilidades técnicas, ela é considerada uma hard skill, né? E como que ela é obtida? Através de cursos, de formações, né? Da experiência das pessoas, né, no desenvolvimento aí das suas atividades técnicas, né, aí a gente consegue adquirir essas hard skills, né, então aqui tem um exemplo, né, cursos técnicos, graduação, especializações, conhecimento de línguas estrangeiras, então isso são consideradas hard skills, conhecimentos técnicos, tá, habilidades técnicas e operacionais. E as soft skills, né, que hoje está se falando bastante delas, elas são habilidades comportamentais. Então, independente aí do cargo, né, que vocês venham desenvolver na vida profissional de vocês, né, é necessário uma série de habilidades comportamentais, né? Que é isso? São as habilidades interpessoais, né? Então, saber trabalhar em equipe, saber ouvir, saber se comunicar, né? Ter inteligência emocional, né? Então, tudo isso é relacionado com soft skills, né? Então, não existe normalmente um curso que ensine a desenvolver soft skills. A gente aprende muitas delas através do relacionamento mesmo, no dia a dia, convivendo com as pessoas, na interação com o outro que a gente acaba desenvolvendo essas soft skills, né? Então, tá aqui, ó, exemplos, né? Como eu comentei, inteligência emocional,
saber organizar e gerir o tempo, né, a questão da ética, ser proativo, né, ter uma boa comunicação, né, ser um bom líder, tudo isso são aí soft skills, consideradas soft skills, que está bastante em voga ultimamente, tá? E aqui, gente, eu trouxe um estudo do Fórum Econômico Mundial, que fez um levantamento, né, do futuro, né, do trabalho, né, e foi levantado as principais habilidades requeridas pelas pessoas até 2025, ou seja, daqui 3 anos, né. A maioria das habilidades, né, as 10 principais habilidades listadas pelo Banco Econômico Mundial, pelo Fórum Econômico Mundial, perdão, basicamente são soft skills, né? Tem algumas hard skills aqui também, mas a maioria são soft skills, né? Então tem aqui o pensamento analítico, inovação, aprendizado ativo, né? Ou aprendizagem aí de novo. A questão da resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, a liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologia, programação e design de tecnologia, resiliência, tolerância a estresse, flexibilidade, raciocínio e resolução de problemas e ideação, né? Então, essas, de acordo com esse estudo do Fórum Econômico Mundial, são aí as principais habilidades, né, que as pessoas precisam desenvolver para se inserirem, né, conseguirem aí ter boas colocações no mercado de trabalho até 2025, tá? Depois, se alguém quiser, né, acessar esse relatório, tem o link aí na apresentação, depois eu posso disponibilizar para o Bruno repassa a vocês, tá? Tem aí todo o relatório completo sobre aí o futuro do trabalho feito pelo Fórum Econômico Mundial. Como eu comentei, uma outra habilidade que é importante, que ela é uma soft skill, né, mas ela, por si só, né, ela é bem destacada, é a inteligência emocional, né? Então, uma outra... Oi, pode falar. Desculpa, eu queria perguntar uma coisa com relação a soft skills. Você Sim. não vai conseguir me explicar. Deixa eu parar aqui. É o seguinte. Aqui. Como que fica aquilo? Porque entre as soft skills está a relação de indivíduos, né? Como você se relaciona com outros indivíduos. Trabalho em equipe, vamos colocar assim. Como que isso fica com o teletrabalho? Porque a gente teve uma grande mudança de 2020 para cá, que foi o boom do teletrabalho. Tanto que em várias empresas não estão vendo mais a necessidade daqueles escritórios enormes, né? E estão delegando, não sei se delegando é a palavra correta, né? Mas estão passando esses escritórios para você fazer a sua atividade em casa, né? Como que fica a soft skills com relação ao teletrabalho? E depois eu tenho uma outra pergunta também relacionada a isso, mas gostaria de tratar apenas dessa agora. Boa pergunta, Bruno. Hoje tem muitas empresas que elas estão contratando serviços de consultoria justamente para lidar com essa nova configuração de trabalho que nós temos, né? A gente passou pelo período da pandemia, muitos de nós aqui fizemos home office, né? Agora, aos poucos, estamos voltando para as nossas atividades presenciais, mas havia todo um modelo montado para a maioria das organizações, né? De você, por exemplo, fazer avaliação de desempenho cara a cara, né? Você fazer a recompensa, né, dos seus funcionários, considerando aquilo que ele fazia ali no dia a dia. A gente hoje está passando por um momento, né, inclusive o que a gente chama de netiqueta, de como se comportar através aí de videoconferências, né, de trabalhos, como fazer gestão do trabalho em equipe de forma virtual, né? Inclusive essa questão aí das relações, como eu vou treinar, como que eu vou conseguir promover uma pessoa se eu não vejo ela, só vejo o resultado final do trabalho, porque isso acaba interferindo no nosso processo de percepção, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Uma coisa é quando eu vejo uma pessoa ali todo dia, eu tô com ela todos os dias, eu consigo vê-la, então ela está ali em evidência. E meu funcionário que não está ali, né, ele está remotamente, como que eu vou lidar?
Então, hoje, um dos grandes desafios das organizações é justamente não mudar na totalidade os subsistemas de RH que são utilizados, mas adequar esses subsistemas a essa situação que nós temos de teletrabalho, né? Como que eu vou exercer, por exemplo, liderança para as pessoas que eu praticamente não vejo, eu não tenho contato físico, eu só tenho contato virtual, né? Então, e outra, muitas empresas não é só a questão de contato, porque está trabalhando virtualmente, mas também pela questão da distância geográfica, né? Hoje a gente tem aí, principalmente por conta da tecnologia, eu posso estar aqui em Sorocaba, trabalhando de onde eu estou, mas ser uma funcionária de uma empresa na China, de uma empresa nos Estados Unidos. Então, inclusive, eu tenho uns aspectos culturais, nacionais, que acabam interferindo na forma, né, como eu vou ser avaliada, né, na minha atividade de relação. Então, isso está sendo um dos grandes desafios, viu, Bruno, que as empresas estão passando. Não existe uma resposta ainda pronta, porque está sendo tudo muito novo, né? Mas é uma preocupação de muitas empresas, né? De fazer essa parte de como que eu vou treinar, capacitar, avaliar pessoas que eu estou trabalhando virtualmente e que eu não conheço pessoalmente, né? Então, inclusive, tem algumas empresas aqui no Brasil que agora, como a gente está voltando, o retorno presencial, de pelo menos ter um contato de um dia na semana na empresa, no escritório, para as pessoas se conhecerem, estreitarem laços, né? Outras empresas já falam das pessoas irem um dia sim, um dia não, para o caso, né, que é possível. Já outras estão buscando outras formas de relação virtual. Então, tem empresas hoje que falam de marcar o happy hour virtual, então cada um está na sua casa, mas está todo mundo tomando cerveja, tomando um vinho, tendo algum tipo de descontração, que a gente teria num barzinho presencialmente, né, para se conhecer, mas hoje tem empresa que faz isso virtualmente. Então, cada um está na sua casa, num momento de happy hour, para poder conversar sobre coisas aleatórias sem seu trabalho, né, justamente para tentar estreitar esses laços, né, que a gente teria mais facilmente numa forma presencial, mas que pela questão do trabalho hoje, do teletrabalho, está sendo remoto, né? Então, está se desenvolvendo práticas para ver se as pessoas conseguem estabelecer laços maiores, né? Então, aí eu estou te dando um exemplo de algumas empresas que vêm desenvolvendo isso, né? Desse happy hour virtual, digamos assim, né? Outras estão mudando os critérios, por exemplo, de avaliação de desempenho, né, para critérios mais objetivos, onde diminua a subjetividade do processo de avaliação, né? Porque quando a gente vai avaliar funcionário presencialmente, a gente leva muito em consideração a nossa relação, às vezes, né, interpessoal ali com a pessoa no nosso dia a dia. Então, tem algumas empresas que hoje estão reformulando seus processos de avaliação de desempenho para ser o mais objetivo possível, para que, de fato, consiga mensurar o desempenho das pessoas, né, pelo fato do teletrabalho. Então, ainda está sendo um desafio, né, não existe ainda uma resposta única para isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Mas tem outra, é isso, Bruno? Eu até tenho outra, mas eu quero ver o que você é relacionado também ao teletrabalho, e talvez tenha, você vai falar de inteligência emocional, é isso? Isso. Tá. Síndrome de burnout. É um problema muito grande hoje que a gente tem, né, dentro não só das empresas. As pessoas aqui não devem nem ter ouvido falar da síndrome de burnout. Você poderia falar um pouquinho dela, porque ela impacta bastante no comportamento organizacional atual, das empresas atualmente. E isso adveio do teletrabalho, né? Exato. Ótima pergunta, Bruno. Não sei se você sabe, a síndrome de burnout, ela foi há pouquíssimo tempo colocada como uma doença ocupacional, ela não era considerada, tá? Então, há pouquíssimo tempo existe um CID, né? O CID é a sigla, é o código das doenças, né? Quando uma pessoa ela é afastada do trabalho, existe um código que é colocado no afastamento. A síndrome de burnout, gente, ela é um estado de esgotamento,
psíquico, emocional, físico da pessoa. É quando a pessoa, ela realmente não é depressão, tá? Mas é um esgotamento. A pessoa, ela tá tão sobrecarregada que ela tá esgotada, física, emocionalmente, psicologicamente, né? E agora, com a pandemia, muitas pessoas se viram nessa situação, né, de esgotamento, por conta das preocupações variadas que nós tivemos, né? Seja preocupações financeiras, de sobrecarga de trabalho, cuidados com a casa, com o filho, com pessoas doentes em casa. Então, o acúmulo de atividades gerado foi muito grande, né, para várias pessoas nesse período da pandemia. E agora a gente está tendo muitos casos de esgotamento total, né? Embora a gente está passando por uma retomada do trabalho presencial, por esses 2 anos de excesso de atividades, excesso de cobrança, excesso de preocupações, muitas pessoas estão muito cansadas. E por que o teletrabalho cansa mais? Então, agora está saindo vários estudos mostrando que o nosso tempo de tela, a exposição de tela, ela cansa muito mais do que a exposição presencial, da gente conversar presencialmente. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando a gente está numa conversa presencial, o nosso cérebro, ele capta muito a linguagem não verbal, né? Então, os outros sentidos, eles estão ativos também. No teletrabalho, então, agora só com videoconferência, nesse isolamento, o que aconteceu? A gente, por exemplo, nós docentes, a maioria de nós dava aula e só tinha as bolinhas aqui, né, do Google Meet aparecendo, a gente praticamente ficava se vendo na tela e só via um quadradinho, né, e a gente não tinha tanta interação. Então, a gente, quando algum aluno falava alguma coisa, abria o áudio, a gente tinha que prestar toda atenção no áudio que a pessoa estava falando, né, para ver se de fato a pessoa estava entendendo, se estava tendo, né, para ter um feedback. Diferente de uma aula presencial, que só de a gente olhar, né, para o aluno, a gente consegue ter uma devolutiva, se o aluno está entendendo ou não, né, se as pessoas elas estão receptivas ou não àquele conteúdo que está sendo ministrado. Então, é só um exemplo do que eu estou dando aqui, né? Então, o cansaço decorrente do teletrabalho, ele aumentou muito. Então, imagina, quem trabalhava 8 horas, né, através de reuniões presenciais, de repente começou a ter 8 horas de tela, isso cansa muito, cansou muito. Aí soma isso, né, as preocupações com o trabalho, com a pandemia, se a empresa vai conseguir pagar o salário ou não, enfim. Então, a gente está vivendo aí uma epidemia, né, de estresse agudo, de síndrome de burnout e desses afastamentos, né, cada vez mais em decorrência de tudo que a gente viveu nos últimos tempos e em razão mesmo também desse tempo de tela muito grande que acaba cansando ainda mais. Enfim, a gente está passando por essa fase de esgotamento de muitas pessoas, né? E aí, obviamente, as empresas acabam tendo que desenvolver também políticas mais relacionadas à qualidade de vida no trabalho, às questões relacionadas à saúde, né, do trabalhador, porque isso virou um caso bem problemático aí para muitas empresas. Tá? Isso, Bruno. Maravilha. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Bom, então eu estava falando para vocês, né, que uma das habilidades que é requerida também, né, aí das pessoas é a inteligência emocional, que é a capacidade de identificar e lidar com as suas emoções e sentimentos, né? Então, cada pessoa ela vai ter um limiar aí para conseguir lidar, né, com as suas emoções. Então, a gente fala que uma pessoa ela é inteligente emocionalmente quando ela sabe lidar com as suas emoções e apesar, por exemplo, dela num dia estar triste, né, está ansiosa, ela conseguir, por exemplo, desenvolver seu trabalho apesar, né, dessa emoção negativa, né? É aquela pessoa, por exemplo, que apesar de uma situação muito estressante, ela manter a calma, né? Ou ela não estourar numa reunião que está todo mundo um pouco mais exaltado. Isso é relacionado à inteligência emocional. E essa, justamente por não ser tão simples, né? A gente conseguir lidar com as nossas emoções,
isso é uma soft skill hoje bastante requerida pelas organizações, né? Então, saber lidar, né, com o nosso emocional, ele requer um autoconhecimento muito grande, né? E é uma das inteligências, né? Que é o Daniel Goleman, ele é um aí dos autores que acabou difundindo esse conceito, né? De inteligência emocional, que hoje é muito utilizado, aí, muito falado, muito requerido aí por várias empresas, né? Essa capacidade, então, da gente conseguir lidar com as nossas emoções. E acaba sendo, então, um dos elementos de uma das habilidades, então, que vai interferir, e bastante, né, no desempenho, no comportamento das pessoas nas organizações, tá? Então, por isso que ela está destacada aqui, tá? Um outro aspecto no nível individual, e que vai acabar interferindo bastante também no comportamento humano, é a personalidade de cada um. Então, cada um de nós temos, né, uma personalidade, nós temos aspectos, né, que vão nos diferenciar dos demais, que são qualidades que vai definir como que nós somos e como que nós vamos nos relacionar com o outro, que é muito característico, né? Personalidade, a grande maioria da nossa personalidade, ela advém de características hereditárias, mas tem também os aspectos ambientais que acabam interferindo, mas no geral, né, a gente herda muito dessas características aí dos genes aí dos nossos pais, digamos assim. Mas isso que vai definir, então, a forma, quem nós somos e como nós vamos nos relacionar com os outros, tá? E aqui, de curiosidade, né, se alguém quiser fazer algum teste de personalidade para identificar seus traços de personalidade, eu deixei aqui um teste, né, que é o Big Five, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é. O endereço é www.big5-teste.com/pt, tá? Ele é um teste que ele observa 5 grandes dimensões, né, do comportamento humano, que é a estabilidade emocional, né, que de certa forma está ligada à inteligência emocional um pouquinho, né, que vai falar a dimensão da personalidade que caracteriza as pessoas calmas, autoconfiantes, seguras, né, então está relacionado se as pessoas sabem ou não lidar com emoções negativas. A extroversão, né, que é a dimensão da personalidade que identifica se alguém é sociável, agregador ou assertivo. Abertura para experiências, que está relacionado a uma dimensão de personalidade, né, das pessoas que se abrem mais para o novo, para a criatividade, né, que gosta de novidades. A amabilidade, que está relacionado mais àqueles traços de personalidade das pessoas que gostam de ser cooperativas, que buscam uma harmonia social, né? E a conscienciosidade, que é um traço também de personalidade, que vai descrever indivíduos que são mais responsáveis, organizados, né, detalhistas, né, que gostam de cumprir prazos, nesse sentido, tá? Muitas empresas acabam utilizando testes de personalidade nos seus processos seletivos, justamente para fazer uma adequação, né, do requisito do cargo às características, né, individuais ali, para ver se a pessoa que vai ocupar aquele cargo, de fato, ela preenche os requisitos para ocupar aquela vaga, né? Porque, obviamente, a personalidade de cada um vai interferir, né, no comportamento da pessoa dentro da organização. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa que tem uma maior estabilidade emocional, então ela vai ser menos suscetível a grandes níveis de estresse, ela vai saber lidar melhor, ela vai, consequentemente, ter uma maior satisfação com o trabalho. Uma pessoa que é mais extrovertida, né, ela acaba tendo aí, ela consegue ser, muitas vezes, um líder melhor, porque ele vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, tá? Pessoa, né, aberta para novas experiências, é uma pessoa que vai se adaptar melhor às mudanças dentro da organização, né? Uma pessoa que tem um alto índice de amabilidade dentro desse teste, né? Ela vai querer se dar melhor com os colegas, então isso provavelmente gera aí menores desvios de comportamento no trabalho, então vai ser uma pessoa que vai brigar menos no trabalho, vai ter menos problemas, né, de relacionamento com os colegas. E a conscienciosidade é aquela pessoa que vai fazer o trabalho, vai entregar no prazo, né? A maioria das vezes vai entregar no prazo, que vai se planejar melhor, né? Então,
esses aspectos acabam interferindo, né, no comportamento, nos resultados das pessoas na organização e está dentro do nível individual, tá? Um outro aspecto também que acaba interferindo, né, no desenvolvimento e no comportamento das pessoas na organização são os valores. O que é valor, gente? Oi? Pode. Uma pergunta aqui. Eu me chamo Mário, sou do semestre de engenharia mecânica aqui. Eu não estou ouvindo. Você quer falar? Aqui. Oi? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo em paz. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, tá? Fornecendo essa palestra para a gente. Uma pergunta sobre a personalidade. Eu gosto bastante desses testes de personalidade, eu faço com bastante frequência também, mas sempre que a gente faz eles tendem a sempre destacar algumas traços de personalidade que podem ser vistos como qualidades, né? Então, a gente sempre acaba tendo uma visão bastante positiva do que a gente está fazendo. Mas a gente sabe que dentro de empresas e cargos, tem alguns traços de personalidade que são mais destrutivos do que construtivos dentro de uma determinada atividade. Queria que você pudesse citar, base na sua experiência, nos seus estudos, alguns traços de personalidade mais relacionados com defeitos, que são, entre aspas, mais aceitáveis dentro de uma empresa, e aqueles, assim, que seria melhor você trabalhar eles para estar evitando. Aquela famosa pergunta do RH quando vai contratar, quais são os seus defeitos? O que seria menos desejável de falar nessa hora e que a gente pudesse trabalhar mais para estar evitando desconfortos na hora do trabalho? Então, como que é seu nome mesmo? É Mário. Mário? Isso. Mário, então eu vou te falar, tudo depende. Porque o que acontece? Os traços de personalidade para uma vaga, que pode ser muito bom para uma vaga, pode não ser tão bom para outra, tá? Por exemplo, se eu quero um cargo de contador que vai trabalhar com a parte tributária, com uma série de informações que precisa ser uma pessoa extremamente detalhista, metódica. Se eu pego uma pessoa que, quando eu faço lá o teste do Big Five, ele tem um baixo nível de conscienciosidade, para aquela vaga não é tão bom, porque eu preciso de uma pessoa bastante metódica, né? Que ela realmente esteja muito preocupada, ela seja detalhista, que ela tenha aí preocupações, que ela seja planejada, né? Por quê? Porque eu tenho prazo para pagar tributo, eu tenho todo um cálculo que precisa ser feito, eu tenho que fazer um monte de planilha de cálculo. Então, alto índice de conscienciosidade para essa vaga, ela é importante. Agora, se eu estou lidando com uma área mais artística, que eu preciso de criação, e a pessoa ela é extremamente metódica e com uma baixa abertura para experiências, para novas experiências, para essa vaga mais artística ou mais criativa, ela não é tão boa. Então, por isso que depende muito, entendeu? Vai depender muito da vaga para a qual você está se candidatando. E um outro aspecto, essa questão de fale seus defeitos, eu tenho uma opinião bastante particular sobre isso. Eu acho que isso não vai avaliar ninguém numa entrevista de emprego, porque todo mundo meio que já sabe, né, que vai passar por esse tipo de pergunta, ensaia, né, e aí não fala tanto seus defeitos, vai falar coisas que não são características, assim, tão importantes. Né? Isso acaba não provando nada, o que de fato vai provar ali se você é um bom candidato ou não. É como você vai sair na entrevista de uma forma geral, o seu currículo, seus conhecimentos e tudo mais, né? Então, assim, o que eu te posso falar, né? Vai depender muito, né? Então, depende muito. Por exemplo, mesmo na área da engenharia, se a gente for ver, dependendo do cargo que você vai ocupar na engenharia, se a gente está falando de um cargo para engenheiro vendedor, né? A pessoa que vai ter relação com o cliente para vender algum determinado produto. Então, essa questão de você ser mais expansivo, né, de você ser mais extrovertido, vai ser melhor, de repente, com um engenheiro que vai trabalhar com a parte de cálculo. Oi? Ah, tá bom.
Voltou? Amanda? Você está com o áudio desativado. Oi. Desculpa. Oi. Isso Sim. acontece nas palestras online mesmo. A gente já conseguiu resolver. Obrigado. Só para avisar aqui, está caindo um temporal, tá? Aqui em casa, se de repente eu sumir. Tá certo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Amanda. Oi, Amanda? Oi. Estou te ouvindo. Eu sou Joaquim. Amanda, primeiramente, obrigado por estar vindo. Eu gostaria de entender uma coisa. Eu já fiz vários desses testes também com o horário online. Até, na verdade, eu tinha uma brincadeirinha que eu gostava de tentar ver o que eu conseguia pegar. Por exemplo, eu fazia o teste para chegar em tal resposta no final. Depois eu refazia para ver o que eu ia pegar depois. E eu ia fazendo isso várias vezes. E daí, conforme o tempo, eu fui vendo que é facilmente manipulável você atingir esses resultados. Então, a minha pergunta é, esses testes, se você está com uma pessoa que está com a mente calma, tranquila no momento, não se torna fácil ele pegar e olhar, para essa vaga eu preciso de tais habilidades, então eu vou fazer o teste para chegar o mais próximo dessas. Agora, se você está com uma pessoa que está sobrecarregada, está com um monte de coisa na cabeça, ela não vai conseguir nem pensar em fazer da própria personalidade dela. Uhum. E como que avaliaria isso? Ótima pergunta. Bom, primeiro, né, qualquer teste psicológico, quem tem que fazer análise é um psicólogo, tá? Eu, por exemplo, eu não posso aplicar e nem fazer análise, porque a minha formação é em administração, então só um psicólogo ele pode fazer análise de teste. E em qualquer processo seletivo, o teste que é feito, o teste de personalidade, ele não vai ser o único instrumento para te avaliar, por isso que ele não é o único e exclusivo no processo seletivo, tá? Porque tem, às vezes, os aspectos ali na hora que você está respondendo, a forma como você está respondendo pode interferir? Pode, tá? Então, não é, por isso que ele não é o único instrumento dentro de um processo de seleção utilizado. E aí também por isso que o psicólogo ele tem que fazer todo um laudo relacionado, né? Ele vai ter ali os parâmetros para ele poder fazer análise, porque obviamente, né, uma resposta que você dá ali, ela não é preto no branco, né? Ela tem ali as nuances da sua resposta, tá? Então, por isso que a gente trabalha com testes específicos na área da psicologia organizacional, digamos assim, né? E é o psicólogo que vai fazer esse laudo e essa avaliação, tá? E porque, obviamente, os testes que a gente vê na internet também não são os testes que, de fato, são ali aplicados, enfim, tem uma série de questões que precisam de análise mais aprofundada, né? Então, por isso que ela é uma prerrogativa apenas dos psicólogos, para eles poderem fazer todo esse laudo, né, toda essa análise das suas respostas, para ver se existe algum tipo de incongruência ou não, para ver qual que é o espectro que você está ali utilizando, né, enfim. Tá? Por isso que a gente não utiliza única e exclusivamente. É uma só dos mecanismos, é uma das etapas que é utilizada num processo seletivo. Tá bom? Entendi. Muito obrigado, Amanda. Nada. Vou voltar aqui a apresentação. Aí, gente, também dentro desses aspectos do nível individual, um outro aspecto que é colocado também em consideração são os valores, né, que são as premissas, os princípios, né, nossos individuais, que eles acabam concordando ou não com os valores organizacionais, né? Então, isso acaba interferindo na forma como a gente vai se organizar e trabalhar na empresa, né? Então, exemplos aí de valores pessoais por exemplo, trabalho, contribuição, legado, independência, saúde, né, família. Então, esses são aspectos que eles podem ser coincidentes ou não com os valores da organização. Por isso que eles também acabam interferindo, né, no comportamento das pessoas dentro da organização. Um outro aspecto, a forma como a gente enxerga o mundo, né, as nossas percepções, né? Então, a nossa forma de chegar à realidade, ela pode impactar nas formas como a gente toma a nossa decisão, né? Então, por exemplo, se eu passar aqui para vocês essa imagem, muito provavelmente, alguns de vocês estão vendo uma velha,
alguns de vocês estão vendo a moça. Ambos estão corretos, só que cada um está olhando por um aspecto, né, da imagem, ou está focando num aspecto da imagem. Então, se a gente fazer uma analogia para o nosso processo de tomada de decisão no dia a dia, a forma como a gente enxerga a realidade, ela acaba interferindo, né, no nosso cotidiano, tá? Nas nossas decisões e no nosso comportamento. Aqui também, ó, nessa imagem, alguns vão olhar o rosto de uma moça, alguns vão ver o quê? Uma flor com uma borboleta, né? Então, no primeiro olhar, na primeira visão, cada um vai ter uma percepção diferente. Aqui nessa imagem, algumas pessoas vão ver o rosto de uma moça, no primeiro momento, alguns vão olhar já diretamente os dois cavalos com o pássaro no fundo, né? Então, é uma forma de... Ambos estão corretos, só que a percepção, o olhar, ele se projetou para uma determinada parte aqui da figura, né, que fez com que cada um de vocês percebessem essa imagem de forma distinta, tá? E, consequentemente, né, se a gente pensar isso no nosso dia a dia, vai fazer com que a gente tenha aí decisões, às vezes, diferentes, forma de comportamento diferente em relação da nossa percepção, tá? E aí, como eu falei, isso acaba impactando o nosso processo de tomada de decisão. Um outro aspecto do nível individual, então, vai ser a nossa motivação, também acaba interferindo bastante, né, no nosso comportamento e na forma como a gente age, né, dentro da organização. Cada pessoa vai se motivar por questões diferentes, né? A própria palavra motivação significa aquilo que movimenta, que faz andar. Então, cada um de vocês, por exemplo, vai ter um motivo para estar fazendo o curso de engenharia, para querer ser engenheiro, né? E se a gente for levar isso para o ambiente organizacional, cada pessoa ela vai ter um aspecto que faz a pessoa estar ali naquela empresa realizando o seu trabalho. E isso acaba impactando também no comportamento organizacional, tá? Então, isso são as variáveis do nível individual que acabam interferindo no comportamento das pessoas na organização. E a gente tem algumas variáveis no nível do grupo, né? Que eu já havia até comentado algumas. A parte das equipes de trabalho, né? Como as equipes são organizadas, né? Como as equipes são compostas, como é feito, né, a seleção das pessoas que vão compor essa equipe, a forma de treinamento, a forma que essa equipe é recompensada, tudo isso vai, de certa forma, impactar no comportamento da pessoa dentro dessa equipe. Um outro aspecto é o processo de comunicação, né? Se a gente tem processos de comunicação fluidos, que a comunicação ela chega, né, sem corte, sem ruído, né? Se as pessoas elas sabem o que está acontecendo na empresa, se elas recebem as informações, né? Isso tudo vai acabar interferindo também na forma que a pessoa se relaciona, tá? Né, se comporta e, consequentemente, né, na sua relação com o grupo. Né? Então, aqui está um esqueminha, né, do como que é um processo de comunicação, né, que a gente vai ter sempre um emissor, um receptor, a mensagem que vai ser passada, o canal que vai ser utilizado e a possibilidade de ter um ruído ou não, né? Então, quanto menos ruído tiver nesse processo de comunicação, maior a garantia que a mensagem ela chegue, né, para a pessoa que vai recebê-la da melhor forma, né? Então, quanto melhor o processo de comunicação, melhor vai ser o entendimento das pessoas, do grupo, né, e consequentemente das relações entre as pessoas. Então, isso é também um aspecto que acaba interferindo no comportamento das pessoas na organização, tá? E aí, dentro de uma organização, a gente vai ter, né, tanto as direções da comunicação, que ela pode ser descendente, né, então, dos chefes para as pessoas que estão aí, né, nos cargos mais baixos, entre os pares, né, que seria aí a comunicação lateral, ou, né, dos cargos mais baixos para a alta direção, que é a comunicação ascendente. Tá? Um outro aspecto no nível de grupo, que vai acabar interferindo também nos grupos e na forma que as pessoas se relacionam, né, é a liderança, né? Então, que é nada mais do que a capacidade de influenciar pessoas para alcançar suas metas, né? Então, empresas que têm bons líderes, que sabem gerir as pessoas, normalmente vão ter pessoas mais satisfeitas, mais comprometidas, né?
com mais motivação e que, portanto, vão produzir mais. Empresas que já têm problemas nos seus líderes, né, acabam tendo problema aí de rotatividade, problemas relacionados aí à insatisfação com o trabalho, né? Então, isso é um aspecto bastante importante quando a gente fala de comportamento organizacional. Um outro aspecto também são as relações de poder que se tem dentro das empresas, tá? E hoje se fala muito dessas relações de poder, principalmente, né, quando a gente fala de assédio, tá? Principalmente assédio sexual, né? Porque o assédio sexual ele se caracteriza muitas vezes pela essa relação de poder, né? De pessoas que estão num cargo mais elevado, com pessoas num cargo que são subalternas a essa pessoa, né? E acaba aí, de alguma forma, colocando a pessoa em situações bastante difíceis, né? De lidar em relação do poder, né? Que é exercida. Então, essa temática de relações de poder nas empresas vem tendo bastante destaque ultimamente, né? E a pessoa ela pode ter tanto um poder formal quanto um poder pessoal. O poder formal ele vai ser advindo do cargo, né? Que essa pessoa ocupa dentro da organização. E o poder pessoal muitas vezes é da competência, de ser uma pessoa de referência, dos conhecimentos que essa pessoa tem, e que ela passa credibilidade para os demais, para os colegas, e passa a ser uma referência naquilo que ela faz, né? Então, as pessoas acabam se dirigindo muitas vezes ao colega porque sabe que ele tem bastante conhecimento, porque ele é bastante competente. Então, isso que a gente fala que é o poder pessoal. E o poder formal, ele é advindo, né, do cargo que a pessoa ocupa na organização, tá? E aí, como eu falei, da questão do assédio, né? Que hoje a gente fala-se muito dessa questão do assédio, justamente por ser uma desigualdade de poder no ambiente de trabalho, né? E isso acaba constrangendo alguém, né? Com o intuito de obter vantagem, justamente pela posição superior aí que ocupa dentro da organização, tá? Então, isso hoje, várias organizações... Oi? O Carlos quer fazer uma pergunta para você. Ah, sim, pode, claro. Oi, Amanda, boa noite, obrigado pela palestra, está muito interessante. Uma dúvida, na análise cognitiva e comportamental, existe alguma diferença onde que exiba de maneira clara a liderança da pessoa que é tão egocêntrica ali e acaba assumindo tudo para ela e egoísta, que acaba... Aquela diferenciação entre o líder e o chefe, tem alguma coisa que você consiga falar que dê essas definições de habilidades cognitivas, emocionais? Tem vários estilos de liderança, tá? Tem aulas que a gente poderia falar aqui, uma palestra só sobre esses estilos de liderança. Isso. Tem vários aspectos, né? Normalmente, para as empresas, né, vai depender muito das pessoas que estão envolvidas, né, que para quem você está gerindo ali, para quem que você é líder, né? Mas o que se fala muito hoje nas organizações é da liderança situacional. O que é a liderança situacional? Você tem que levar, sim, em consideração aspectos comportamentais, aspectos cognitivos, mas, basicamente, você tem que prestar atenção em que situação que você vai exercer a sua liderança. Porque, dependendo da situação, você vai ter que adotar algumas técnicas, algumas medidas para você se fazer, conseguir, de fato, convencer as pessoas, fazer com que as pessoas te sigam, né? Então, hoje, o que mais se fala no âmbito do treinamento de líderes é muito sobre a liderança situacional, tá? Então, você vai exercer a liderança com base na situação que ela está sendo colocada para você. Então, você vai levar em consideração os aspectos que precisam ser desenvolvidos, as pessoas que ali você vai fazer a gestão delas, quais os objetivos que têm que ser alcançados, e com base nesse rol de elementos que você vai poder fazer exercer a liderança, tá? Então, hoje é o que mais... É uma das técnicas, é um dos tipos de liderança que vem sendo bastante trabalhados quando a gente vai fazer treinamento de liderança, tá? Dentro das organizações, que é a liderança situacional, tá bom? Mas tem vários tipos, tá? Tem vários estilos que a gente poderia ficar falando aqui muito tempo sobre elas, né?
tem vários estudos que mostram, tem alguns, inclusive alguns estudiosos na área de comportamento que falam que liderança é nato, embora muitos outros, a grande parte fala que não, que liderança você consegue desenvolver, a pessoa consegue aprender e se tornar um líder, né? Então, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas para a pessoa desenvolver a sua liderança. Então, a gente tem aí digamos assim, uma linha toda, seria como se fosse uma disciplina toda só para falar de liderança, tá? Tá, Joia, obrigado. Nada. Bruno, como que a gente está de tempo? Na verdade, era isso que eu ia falar para ti. Era essa uma das questões que eu ia falar para ti, porque a gente já está com 8h30. Mas eu vou te dizer que isso é a parte legal, porque a interação, essas perguntas, extrapolam bastante, mas enriquecem bastante, né? Sim. A palestra. E deixa eu te falar uma coisa, já teve 2, 3 alunos aqui, já vieram me falar o seguinte: professor, marca uma palestra com ela a respeito de liderança. Eles estão muito interessados nesse tópico também, sabe? E depois eu gostaria de entrar em contato contigo para a gente poder marcar uma palestra relacionada a isso. Justamente até, porque como a gente está montando a incubadora, isso faz parte de uma das bases do empreendedorismo. Quando você inicia uma empresa, justamente a base de uma empresa é ser um bom líder, né? Isso é uma das coisas interessantes. Amanda, eu sei que é chato, mas podemos interromper a nossa palestra ou você quer continuar até um determinado ponto? Fica a sua decisão. Não, posso fazer só um fechamento de tudo que a gente falou e aí eu já encerro, pode ser? Só para não ficar solto assim? Mas ainda assim, antes do encerramento final, eu gostaria de conversar contigo. Espera aí. Maravilha. Então, peraí, deixa eu só... Pessoal, só vou voltar aqui no último slide, só para vocês entenderem, né, o que a gente falou até agora, onde que eu parei, né, e do que a gente poderia continuar conversando, e aí a gente faz esse encerramento, tá? Então, aqui, gente, dentro daquele modelo de comportamento organizacional, então eu acabei conversando com vocês sobre os aspectos no nível do indivíduo, né? Então, a gente falou aí de vários aspectos que acabam interferindo, né, no comportamento das pessoas dentro da organização. Comecei a falar, né, das características no nível de grupo, e aí acabei citando ao longo da conversa aqui algumas características no nível da organização, mas que vão, de certa forma, interferir, né, no comportamento humano, né, vai aumentar ou diminuir produtividade, absenteísmo, rotatividade, cidadania, enfim, né, e são aspectos aí que acabam sendo aí métricas que a gente consegue balizar o comportamento das pessoas na organização, tá? Então, no geral, eram essas temáticas, né, que eu ia conversar com vocês, foi ótimo, né, essas intervenções, porque a gente conseguiu conversar um pouquinho mais sobre alguns temas aí de interesse para vocês, né, e fico aí, então, aberto para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais, né, sobre esses temas, ok? Então é isso, Bruno, obrigada. Olha, querida, muitíssimo obrigado pela participação. Eu vou fazer questão de passar no IFE de Sorocaba para te conhecer pessoalmente. Inclusive, a professora Jaqueline também falou que se interessou sobre a palestra de liderança. E se você me permite, como eu estou com o teu contato, depois eu gostaria de conversar contigo para ver se a gente consegue agendar mais uma palestra. Será um prazer. Justamente nesse foco voltado para a liderança. Tá jóia, a gente conversa. Eu tentei, né, falar de um tema bem geral, porque comportamento organizacional, ele é um universo, como vocês viram, né? Mas, enfim, falando de temas mais específicos, talvez também seja mais interessante aí para vocês, a gente combina, sim, com certeza. Espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês. Sem dúvida nenhuma, agradeço imensamente a sua presença, agradeço a presença de todos aqui.
Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. Na verdade, alguém quer fazer alguma última pergunta para a palestrante? Agradecer. Maravilha, maravilha. Então, agradeço bastante. Pessoal, muitíssimo obrigado por todo o processo. Agradeço a presença de todos vocês, da nossa palestrante, da nossa equipe do hotel, que está sempre trabalhando aqui para trazer essas palestras. Para todos nós, não ter apenas as hard skills desenvolvidas, mas também as soft skills, que são tremendamente importantes no mercado de trabalho. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado. Amanda? Oi.